Olá, muito boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estamos chegando para atualizar as informações mais importantes do dia e também trazendo para você de casa reportagens especiais. Veja os destaques. Superlotação nos hospitais que atendem pelo SUS preocupa as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul. Ocupação na UTI adulto da Santa Casa de Porto Alegre está acima de 300% da capacidade. Tabela SUS defasada compromete saúde no Rio Grande do Sul. Hospitais filantrópicos amargam prejuízos e operam no vermelho. Déficit operacional em 2024 passou de 2 bilhões de reais. Muitas vezes atrasar algum fornecedor, alguma coisa para conseguir deixar um serviço rodando. Veículos pesados já estão utilizando a balsa para fazer a travessia no Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Aqui ela tem a capacidade de 245 toneladas, tá? Bem dizer, ela tem uma capacidade bem grande, é mais o espaço físico da balsa que a gente precisa, digamos assim, colocar 3 bitrem carregados, né? Ou 9 eixos, né? É a limitação de espaço na balsa que limita a quantidade de caminhão que a gente atravessa. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti ensina como se preparar para os primeiros dias no novo emprego. Pesquisar sobre a empresa, entender suas diretrizes e conhecer melhor as responsabilidades do cargo são passos essenciais. E hoje a Lena Caetano entrevista o enfermeiro Emanuel Severo. Ele lançou uma campanha e atua fortemente no incentivo e alerta para a importância da higienização das mãos. Lavar as mãos deve ser compromisso. A higiene de mãos salva vidas. A higiene de mãos é, sem dúvida nenhuma, a principal dentre todas as ações para o controle de infecção. E eu já quero convidar você de casa a fazer parte aqui do nosso jornalismo, a mandar o seu recado, a sua mensagem aqui nas nossas redes sociais. Aliás, esse 21 de maio marca o Dia do Chá, Dia Mundial do Chá. Isso mesmo, você que nos acompanha, gosta do chazinho? Pois normalmente é melhor no período mais frio do ano, não é verdade? Eu particularmente prefiro. Eu tenho uma boa notícia aí para quem gosta de um bom chá quando começa a esfriar, pois o tempo frio está começando a chegar no Rio Grande do Sul. Não é aquele friozão todo do inverno pesado, né? Mas já está começando a esfriar. Na verdade, essa data do Dia do Chá começou lá em 1998, década de 90, digamos assim. Começou como uma forma de protesto dos países produtores de chá, Índia, Bangladesh. Depois, os países consumidores começaram a entrar também nessa reflexão sobre produção do chá, mas especialmente a celebrar o consumo. Então temos aí o Dia Mundial do Chá neste 21 de maio. E você, qual prefere? Docinho, sem açúcar? Conta pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. Pode mandar o seu áudio, seu vídeo, sua foto, contando inclusive as notícias do dia que você viu por aí, tá bom? Nossas lives também já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. E hoje nós começamos falando sobre a superlotação nos hospitais que atendem pelo SUS, que preocupa as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul. Especialmente na capital, a situação é considerada grave. No começo da tarde de ontem, a ocupação da UTI adulto da Santa Casa de Porto Alegre, por exemplo, registrava mais de 300% da capacidade. No Hospital de Clínicas, mais de 200%. Os sintomas se agravaram à noite e a Paula e o Mário decidiram buscar atendimento cedo na emergência para o Caetano. Ele tá uma semana com tosse, né, com muita tosse, e aí ele começou a vomitar um pouco de secreção. Então a gente buscou atendimento para poder verificar se ele tinha alguma coisa a mais. E aí foi realizado o raio-x, tudo direitinho, e ele precisa só de medicação e bombinha, mas tem crianças muito piores lá dentro. Como é que tá a situação da emergência? A parte infantil até que tá decente, né? Porque tá lotada, mas tá ok. Agora a parte adulta ali tá assustadora. Os corredores estão muito lotados, não tem nem espaço mais, tem macas e cadeiras por todo o corredor.
A superlotação no clínicas é parecida com as das outras UTIs adulto dos demais hospitais da capital gaúcha. Em média, números que representam entre o dobro e o triplo da capacidade. O sistema ainda está sob a pressão da dengue. Junto com isso, tradicionalmente no mês de maio, já se começa a ter um aumento de causas respiratórias, primeiro em crianças, depois em adultos e mais tarde em internações. Os leitos de operação inverno com recurso municipal estão em processo de abertura, já começou essa abertura em alguns dos hospitais que vão estar alocados, com recurso municipal. Com a declaração da situação de emergência por Porto Alegre na sexta-feira e agora essa semana pelo Estado, a gente espera também acessar os recursos federais de uma portaria federal para síndrome respiratória aguda grave, em pediatria especificamente, e abrir novos leitos a partir do acesso desse recurso junto aos prestadores hospitalares. Enquanto isso, a boa notícia é que a busca pela prevenção também aumentou. Depois que a vacina da gripe foi liberada para todos os públicos no estado, os postos de saúde estão cheios. O André foi antes do trabalho garantir a imunização e vai incentivar toda a família. A gente tem que se proteger e pedir para o familiar também se proteger, né? Porque a gripe não se brinca, né? Conforme a gripe, o comentário diz que está matando, né? Os adultos têm menos chance de desenvolver o quadro grave da doença. Mas com todo mundo se vacinando, aumenta a barreira de proteção e acaba beneficiando os mais vulneráveis. Hoje, a cobertura vacinal do grupo de risco em Porto Alegre, com gestantes, idosos e crianças, está em 37%. O seu Pedro admite que até demorou dessa vez, mas desde que aderiu à vacinação anual, nunca mais teve aquele quadro gripal que era bem comum. Todo ano, ficar 3, 4 dias na cama. E aí, quando começou a vacinar? Nunca mais. O senhor faz todos os anos? Abril eu estou vindo, agora que eu me atrasei. A melhor estratégia é não ficar doente, assim, parece ironia, mas não é. A vacinação, os cuidados respiratórios, a higienização de mãos, coisas que a população aprendeu a fazer no período Covid, são muito importantes para diminuir a circulação viral. É isso aí. Hoje ainda nós vamos falar sobre esse processo aí de lavar as mãos, né? Como a gente viu aí na reportagem, que é tão importante. Aprendemos na época da pandemia que a gente tinha que fazer constantemente, mas depois a gente vai perdendo aí um pouquinho esse hábito, né? A gente fala disso daqui a pouquinho aqui no jornal. Gente, em razão das últimas chuvas aqui em Cachoeira do Sul, o roteiro de vacinação contra a gripe no interior do município foi adiado para este sábado, para o dia 24. A aplicação das vacinas vai ser das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Agora, a vacinação já está disponível para todos os públicos e é importante que a população participe para evitar o agravamento das infecções respiratórias que, recentemente, motivou o decreto de emergência pelo aumento das internações aqui no estado. Para se vacinar, basta comparecer aos locais indicados, levando carteira de vacinação e documentos com CPF. Na tela a gente confere os roteiros nas localidades do interior de Cachoeira do Sul, então me acompanhe. Os roteiros aqui são os seguintes, então destacamos: sábado, dia 24, das 8 horas da manhã até as 17, até as 5 da tarde. O roteiro 1 começa às 9h30 da manhã, Quilombo São Sebastião, Irapuazinho. O roteiro 2 começa às 8 horas, vai até às 11h30 no Rincão dos Casper. E da 1h30 até as 4h30 da tarde, Associação da Comunidade da Sangafunda. Vamos agora para a nossa próxima tela. Temos aqui o roteiro 3, que acontece em Palmas e Cerro dos Peixotos, 9 horas, Comunidade Vila Lobos, 10 horas, Costa do Piquiri, 11h30, Posto Shell, 1h30 da tarde, Igreja Evangélica Quadrangular, próximo à esquina do Timóteo, 2h30 da tarde, José de Anchieta, 15h30, 13h30 da tarde, Unidade de Saúde do Cerro dos Peixotos. Vamos para a próxima tela, onde a gente tem aqui o roteiro 4. O roteiro 4 começa às 8h30 da manhã, Armazém da Leci, Comunidade de Santana. 9h30 até às 10, São José Operário e Vila Carraro. Das 11 às 11h30, Teonas Leivas, e das 14 às 15, das 2 às 3 da tarde, Vila Vargas. Então esse é o roteiro de interior aqui em Cachoeira do Sul para vacinação no dia 24. Para você que nos acompanha em outra região do país, em outra região aqui do Rio Grande do Sul, verifique na sua cidade, se você reside também numa região de interior, se tem algum roteiro
desta natureza, normalmente os municípios se mobilizam nestes mutirões de vacinação. Gente, a defasagem da tabela SUS, referência para o pagamento de serviços prestados por hospitais conveniados e filantrópicos, tem desafiado as administrações de casas de saúde na manutenção dos serviços e das portas abertas em vários municípios do Rio Grande do Sul. Atualmente, boa parte delas sobrevive de emendas parlamentares e incentivos, acumulando déficits que inviabilizam o funcionamento e oferta de atendimento. O mapeamento dessa crise no sistema consta de relatório elaborado por uma comissão especial da Assembleia Legislativa Gaúcha. A defasagem da tabela SUS é uma preocupação constante para as gestões de hospitais filantrópicos e santas casas em todo o país. No Rio Grande do Sul, uma comissão especial instalada na Assembleia Legislativa trabalhou por 4 meses na análise de dados financeiros das instituições de saúde e concluiu que o déficit operacional dos hospitais filantrópicos no atendimento ao SUS em 2024 pode ultrapassar os 2 bilhões de reais, inviabilizando a manutenção de alguns serviços e até possibilitando o fechamento de casas de saúde. Trabalho de 4 meses aí da Comissão Especial da Equidade do SUS, onde, através de visitas técnicas, através de relatórios encaminhados pelos hospitais, pelas instituições, e também de um estudo, de uma parceria feita com associações das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente chegou a esse dado. Mas isso é um dado visto a olho nu. Quando tu tem alguns tipos de internações via tabela SUS que te remuneram R$ 32,00 por dia por uma internação, valor esse que não consegue pagar nem a alimentação, tu vê que alguma coisa está errada. Quando o valor pela tabela SUS de um parto normal, sem intercorrência nenhuma, a tabela SUS te remunera em torno de R$700, R$800, e ele te custa R$2.800, tu vê que a coisa está errada, não está certo. A saída para manter serviços e o atendimento é buscar emendas parlamentares e incentivos. Para alguns, a ampliação da oferta de serviços também é uma estratégia para ampliar a arrecadação e fazer frente aos custos. Em Candelária, município com pouco mais de 28 mil habitantes na região central do estado, essa é a fórmula adotada pela gestão do único hospital da cidade, que opera em déficit mensal de R$100 mil. Hoje o nosso déficit mensal gira em torno de R$100 mil mês, né? Então, o que a gente tem recebido de recursos que vem da União, do Estado e do município, já não cobre tudo, não cobre os nossos gastos. Então, a gente necessita de subvenções, né? E os últimos anos, esse déficit poderia ser maior ainda se a gente não tivesse recebido essas subvenções. Então, hoje, infelizmente, a gente depende desses recursos, dessas emendas parlamentares que nós recebemos todos os anos. Já que a tabela SUS, que ela já vem uma defasagem desde 2015, que ela já não acompanha os custos, né, dos MatMed, serviços de prestadores, colaboradores. Então, é dessa forma que a gente vem tentando equilibrar as contas, né, o nosso financeiro do hospital. O Hospital de Candelária tem 106 leitos e o atendimento SUS alcança 87% da ocupação, ultrapassando os 60% previstos em lei. No pronto atendimento, os números são ainda mais altos. 97% dos atendimentos são via Sistema Único de Saúde. Existe uma dificuldade, sim, por conta de o acesso principalmente a profissionais de qualidade, né, para virem ofertar o serviço, mas por momento o hospital consegue se manter ainda, né, em funcionamento com todos os serviços. Tem que se fazer esse jogo, né, muitas vezes atrasar algum fornecedor, alguma coisa para conseguir deixar um serviço rodando e ajustar com o que a gente recebe de subvenção ou de outra forma que entre com algumas entidades como Rotary, como Lions, que também nos auxiliam, né, para conseguir então fazer os acertos, contando sempre com um déficit mensal mínimo que vai existir.
né? A dificuldade é essa, conseguir estruturar, organizar tudo para manter o serviço em funcionamento, sabendo-se que o recurso que recebe financeiro, né, pelos serviços que a gente vende, na verdade, por ser uma entidade privada, filantrópica, né, o jogo da cintura é grande para poder manter tudo em ordem. A questão maior são os prestadores de serviço, né? Que a gente contrata, por exemplo, serviços mais especializados na área de atendimento médico. Por exemplo, nós somos referência aqui em oftalmologia, nós somos referência em cirurgia geral, né? A questão de obstetrícia. Então, esses serviços eles têm um custo também elevado, e ali sim é mais difícil de se conseguir uma contratação, né? Nós temos um plantão de urgências aqui, também a dificuldade de se conseguir profissionais médicos para completar a escala aparece muitas vezes no que a gente consegue ofertar de pagamento. Todas essas dificuldades foram mapeadas pela Comissão Especial da Assembleia Legislativa, que não só detectou as falhas no sistema, mas apontou caminhos, entre eles a criação de uma tabela SUS gaúcha, aos moldes do sistema adotado em São Paulo. O recurso complementaria parte dos custos dos serviços. São Paulo, assim como o Rio Grande do Sul, tinha muitos incentivos que ele destinava aos hospitais para eles fazerem determinados serviços. Com uma tabela também desatualizada, igual a nossa está, igual a grande parte do Brasil está. Eles pegaram eles corrigiram a tabela SUS, corrigiram a tabela e pegaram esses incentivos todos e colocaram para dentro da correção. Acabou o incentivo. Todo e qualquer hospital do estado de São Paulo trabalha por produção. Por quê? Porque é uma tabela adequada, ela não dá prejuízo. Hoje, os incentivos que o governo do estado do Rio Grande do Sul coloca em alguns hospitais resolve para alguns, mas os outros estados afora tem muito hospital fechando. A comissão, em seu relatório final, questiona a aplicação dos 12% constitucionais pelo governo do estado em saúde, tema que já é alvo de discussão no Ministério Público, que cobra medidas do governador. Para o Ministério da Saúde, a cobrança da atualização da tabela SUS e, no Estado, a implantação de uma política permanente com previsão legal de atualização anual dos valores. Assunto importante que a gente vai continuar acompanhando. E agora, está na hora do Minha Carreira, com Grace Tomazetti. E a Grace hoje fala de um assunto muito impactante, que é a chegada de um novo colega ao ambiente de trabalho. Como é que aí é na sua empresa, né? Quando um novo colega chega, é sempre muito bem recebido? Pois é, mas a Grace vai falar hoje também do ponto de vista de quem está chegando, né? E o que essa nova pessoa, esse novo colaborador, pode fazer ao chegar nesse novo ambiente, que é sempre um momento de incertezas, de conhecer como a empresa funciona, o jeitão, né, as coisas do dia a dia, para que tudo dê certo. Então você confere agora as dicas da Grace no Minha Carreira. Iniciar em um novo emprego é uma oportunidade valiosa para construir uma imagem positiva desde o primeiro dia. Além de demonstrar competência, esse período inicial permite estabelecer boas relações com colegas e superiores, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento profissional. Esses primeiros dias em um novo emprego são fundamentais para construir sua imagem e se estabelecer como parte da equipe. Causar uma boa impressão pode abrir portas e facilitar sua adaptação ao novo ambiente. Neste cenário, pequenas atitudes como demonstrar proatividade e interesse para aprender podem fazer a diferença na forma como o novo colaborador é percebido pela equipe. Vamos às dicas? Elas vão te ajudar a se sair bem logo no primeiro dia de trabalho. Dica 1. Preparação antes do primeiro dia. A construção de uma boa impressão começa antes mesmo desse primeiro dia de trabalho. Pesquisar sobre a empresa, entender suas diretrizes e conhecer melhor as responsabilidades do cargo são passos essenciais. A preparação prévia permite que o profissional chegue mais confiante e alinhado às expectativas da organização, além de facilitar a absorção de informações nas primeiras semanas. O hábito de levantar questões pertinentes também reforça a imagem de interesse e compromisso com as atividades.
quanto mais preparado estiver, mais fluida será a adaptação à rotina e aos processos da empresa. Dica 2. Ouvir antes de agir. Ao ingressar em um novo ambiente, a vontade de causar impacto pode ser grande, mas é fundamental ouvir antes de agir. Entender as prioridades da equipe, os principais desafios e a cultura organizacional ajuda a alinhar esforços e evitar decisões precipitadas. Dica 3. Demonstrar disposição. Demonstrar disponibilidade para ajudar os colegas é uma maneira eficaz de fortalecer vínculos e causar uma boa impressão. A postura colaborativa transmite comprometimento com os objetivos coletivos e cria um ambiente de reciprocidade. Ao se mostrar disponível para contribuir com os projetos e auxiliar a equipe, o profissional reforça a imagem de alguém confiável e proativo, qualidades valorizadas em qualquer organização. Dica 4. Vista-se de forma profissional. A maneira como você se veste influencia diretamente as primeiras impressões. Escolher a roupa certa pode variar conforme o ambiente de trabalho. As opções geralmente se dividem em traje formal ou casual. Há também aqueles que recebem uniforme antes mesmo do primeiro dia de trabalho, o que é ótimo para começar o primeiro dia do dress code oficial da empresa. De qualquer forma, para evitar erros, pergunte sobre o código de vestimenta ou observe o que os seus colegas estão vestindo e usando nos pés. Dica 5. Tenha uma atitude positiva. Nada impacta mais do que chegar ao trabalho como uma atitude positiva. Demonstre entusiasmo por fazer parte da equipe e dessa nova organização, mostrando-se aberto e acessível para todos com quem interagir. Deixe problemas pessoais de lado e foque em transmitir energia e disposição para aproveitar essa nova fase profissional. E 6. Aprenda o nome dos colegas rapidamente. Embora ninguém espere que você saiba o nome de todos logo no primeiro dia, aprender os nomes o mais rápido possível demonstra interesse e facilita a integração. Memorize os nomes para criar relacionamentos profissionais mais facilmente. E o mais importante, crie conexões. O seu trabalho é o lugar que você irá passar a maior parte do tempo. Por isso, criar laços com as pessoas do seu time e com outros colaboradores é essencial para deixar o seu dia ainda mais leve e agradável. Além disso, criar conexões com as pessoas do trabalho ajuda a aumentar o sentimento de pertencimento e isso promove outros sentimentos positivos, como bem-estar, felicidade, produtividade, entre tantos outros. Espero ter te ajudado a se preparar para o primeiro dia de trabalho. Te desejo também um ótimo primeiro dia e muito boa sorte! O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões de pauta à TV através do Facebook ou do WhatsApp ou diretamente para mim no Instagram G.Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Gente, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul o edital para a formação de cadastro reserva destinado ao Magistério Público Estadual. Na área da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, tem vagas que contemplam profissionais habilitados para atuar no ensino fundamental, ensino médio e na educação profissional e tecnológica. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site serviços.educação.rs.gov.br e permanecem abertas até o próximo dia 27. Vamos ver agora recadinhos aqui da audiência. Vou começar pelo YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá com a gente aqui a Nair Batista. Hoje é dia do chá, né? Falei aqui na abertura e ela diz aqui: tô aqui olhando e já tomando um chazinho sem açúcar. Uma boa tarde. Obrigado, Nair. Grande abraço. Vamos para a telinha, recadinhos do nosso WhatsApp, número na tela e você de casa vai participando com a gente. A Neuza, quero parabenizar meu filho Diogo Bauer
por mais uma vitória, primeiro lugar no circuito Cindy Lojas de Cachoeira do Sul. Parabéns a todos os envolvidos nesse belo projeto. Muito bom, obrigado Neuza pela participação, um abraço aí pro seu filho e também pro Diogo. Mais recadinhos da audiência, o seu Cláudio tá mandando vídeo, vamos ouvir. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos da NT Sul. Eu gosto muito do inverno, o inverno seco e frio. Boa tarde para todos aí, eu também. Gosto muito do inverno. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, sem chuva, né? É o melhor, sem chuvarada pelo menos. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência na telinha do NT Sul. A seguir, veículos pesados já estão utilizando a balsa para fazer a travessia no Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Essa balsa aqui, ela tem a capacidade de 245 toneladas, tá? Bem dizer, ela tem uma capacidade bem grande, é mais o espaço físico da balsa que a gente precisa, digamos assim, colocar 3 bitrem carregados, né? Ou 9 eixos, né? É a limitação de espaço na balsa que limita a quantidade de caminhão que a gente atravessa. Hoje, a Lena Caetano entrevista o enfermeiro Emanuel Severo. Ele lançou uma campanha e atua fortemente no incentivo e alerta para a importância da higienização das mãos. Lavar as mãos deve ser compromisso. A higiene de mãos salva vidas. A higiene de mãos é, sem dúvida nenhuma, a principal dentre todas as ações para o controle de infecção. O intervalo é rápido, continue assistindo a TV Novo Tempo. E já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, hora de almoço, hora de informação aqui no Telejornal NT Sul. E agora a gente fala um pouquinho sobre o tempo. A gente começa vendo imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Ainda temos aqui uma certa cobertura de nuvens, o sol já apareceu, deve aparecer à tarde também, mas sempre acompanhado por nuvens. Mas o tempo está melhorando, né? Depois das chuvas que a gente teve nos últimos dias, que também não foram tão intensas aqui na região de Cachoeira do Sul, o tempo segue firmando então e tem aí um certo friozinho no radar que o Gustavo Verardo detalha pra gente a partir de agora. Olá a todos, tudo bem? Espero que sim. A previsão de hoje é especial diretamente aqui do aeroporto de Munique, na Alemanha. Olhem só, para a região de Cachoeira do Sul, nessa quarta-feira, a tendência é de um pouco mais de nebulosidade agora no período da manhã, mas sem chuvas expressivas. A frente fria que causou chuva ontem, na terça, já se afastou do Rio Grande do Sul. E a tendência para hoje é de bastante nebulosidade, mas a princípio sem previsão de chuva. A temperatura máxima hoje não passa muito dos 23 graus. Para essa quinta-feira, sexta e sábado, a tendência já é o oposto. Uma condição de tempo mais seco, de tempo mais firme, com a presença do sol entre poucas nuvens, pelo estabelecimento de um sistema de alta pressão, que é uma massa de ar frio e seco, que além de trazer o sol, vai causar queda de temperatura. Se prepare, pegue o cobertor, porque o friozinho está chegando. Nessa quinta-feira, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Para a sexta, mínima de 9 e máxima de 20. A quinta e a sexta tendem a serem os dias mais frios da semana. E com relação ao Rio Grande do Sul, a tendência média para os próximos dias é de uma condição também de tempo mais estável. E vai fazer muito frio na campanha gaúcha, com mínimas de até 5 graus. Não se descarta na fronteira com o Uruguai risco de geada isolada. Então, até o próximo vídeo e curtam aí uma sequência de dias ensolarados, tirando a quarta-feira, mas de temperaturas baixas da metade para o final desta semana. Até logo mais. E a gente muda de assunto agora para falar sobre a gripe aviária. Foi descartado ontem o caso suspeito de influenza em um trabalhador da granja que fica na cidade de Montenegro, onde foi identificado o foco da doença entre aves. O exame foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Desde a última semana, a Secretaria Estadual da Saúde vem fazendo o levantamento de pessoas com sintomas gripais após terem tido contato com animais infectados, tanto em Montenegro quanto no zoológico de Sapucaia do Sul. É importante reforçar que o risco de infecção por gripe aviária em humanos é considerado baixo e que a transmissão pode ocorrer especificamente em pessoas que têm contato próximo e frequente com aves ou mamíferos infectados.
Vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência? Vamos agora para a tela ver recadinhos do WhatsApp. Você de casa pode seguir interagindo com a gente, contando a sua notícia e comentando aqui as reportagens também. 51997697129. Na telinha, a participação da Franciele. Quero mandar parabéns para o João Gabriel. Ele completa 11 anos hoje, está sempre ligado nas notícias. Muito bom, obrigado Franciele pela participação. Nosso abraço aqui ao João Gabriel, que está celebrando seus 11 anos hoje. Tudo de bom aí, João. Quem mais? Temos mais recados? A Viviane Vasconcelos. Catarina adora bolo de laranja. Olha só que maravilha. Tô com vontade de mexer nesse bolo aqui também, hein, Viviane? Quem não gosta de um bom bolo de laranja? É isso aí, bolo de laranja com essa bela cobertura de chocolate é bom demais. Sabe que aqui na TV a gente tem uma colega, a Lena Caetano, nossa repórter, que volta e meia traz um bolinho aqui pra gente também, né? Mas o bolo dela normalmente é de cenoura e com uma bela cobertura de chocolate também. Um abraço aí, Viviane, e também pra pequena Catarina. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. É a Carla. Saída e entrada da rua Olavo Bilac, bairro Marina, está nesta condição. Até quando vamos ter uma rua assim, pagando impostos? A rua está bem ruim, né? Tem um desnível grande aí. Então deixamos aí o pedido para a prefeitura que possa corrigir, deixar esse acesso melhor. Obrigado, Carla, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais participações aqui também da nossa audiência. Foi retomada a travessia de balsa no Rio Jacuí de veículos de carga aqui em Cachoeira do Sul. O funcionamento é das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Os preços variam de R$ 85 a R$ 120 reais. Bem, Daniel, fala aqui da balsa Deusa do Jacuí, que já está atracada aqui em Cachoeira do Sul, perto aqui da rua Moron, preparada para a travessia de veículos pesados, em especial caminhões de até 6 eixos, Romeu e Julieta e também 9 eixos. Esse é o público nesse primeiro momento que a balsa vai atender aqui em Cachoeira do Sul. Vou conversar com o responsável, João Paulo Faleiro, que explica um pouco sobre essa retomada do serviço, João, agora para Cachoeira do Sul, com essa expectativa também da situação da Ponte do Fandango, para futuramente a balsa pegar todo esse público que costumeiramente usa esse trecho da Ponte do Fandango. Fala um pouco sobre esse serviço nesse primeiro momento aqui em Cachoeira do Sul. Nós vamos trabalhar aqui no horário das 6 às 22 horas, tá? A princípio, vamos atender os caminhões mais pesados, caminhão truque, caminhão carreta, caminhões Romeu e Julieta e 9 eixos, tá? Essa é a ideia até o fechamento integral da ponte em setembro desse ano, tá? Se ocorrer dentro do programado. Nosso serviço aqui, ele vai fazer as travessias de meia em meia hora, tá? E nós pretendemos atender a comunidade de Cachoeira na melhor forma possível. Diferente do passado, a condição aqui, tanto nos dois lados da margem, é uma condição melhor até para esse caminhão poder sair, né? Exato. Agora a estrada aqui, a Moron, está asfaltada, né, na subida ali da lomba, então o que facilita os caminhões não precisar de reboque, nem guincho. E do outro lado, lá onde tinha aquele pico para conexão da rodovia, né, aquilo ali foi suavizado, né, então a gente consegue hoje que o caminhão suba na rodovia ali, com auxílio dos guardas ali, sem ter maiores problemas. Mesmo com uma chuva de grande volume no início do mês, o Rio Jacuí ele está abaixo do seu nível normal, né? Existe um pouquinho dessa dificuldade de manobrar a balsa. Como é que vocês estão trabalhando com isso e vendo essa situação no momento? Nós estamos reforçando os portos aqui, né, dos dois lados, né, melhorando ele para a travessia. A questão de a quantidade de água dentro do rio é o suficiente para nós trabalharmos, né, com segurança e a qualidade que nós temos na empresa, né. Só vamos melhorando o porto ali conforme o rio vai baixando, né, depois dessa enchente, melhorando os dois portos ali para conseguir atender, certo, todos os caminhoneiros aqui e usuários que vieram usar o nosso serviço. Ok, então repassando, começa a partir das 6 horas da manhã e segue até as 10 horas da noite. A forma de pagamento, cartão, Pix, dinheiro? Cartão, Pix, dinheiro, tanto débito quanto crédito, né? Então a gente tem todas as formas habituais, né, de recebimento de valores aqui, tá? A balsa vai ser cobrada, não houve nenhum contato por parte do DENIT para fazer a questão da gratuidade da passagem, né? Tá certo. Isso é algo mais para o futuro, mas para a gente passar um pouco da condição aqui da estrutura da balsa, a capacidade dela, como vocês trabalham nesse serviço aqui para Cachoeira.
Essa balsa aqui, ela tem a capacidade de 245 toneladas, tá? Bem dizer, ela tem uma capacidade bem grande, é mais o espaço físico da balsa que a gente precisa, digamos assim, colocar 3 bitrem carregados, né? Ou 9 eixos, né? É a limitação de espaço na balsa que limita a quantidade de caminhão que a gente atravessa, não a questão de segurança, a tonelagem da balsa. Tá certo. João, bom trabalho para vocês aqui em Cachoeira do Sul e que o serviço venha de encontro à necessidade, principalmente de quem utiliza caminhões e veículos pesados. Obrigado e vamos estar aqui disponível, qualquer coisa. A maioria dos caminhoneiros tem meu WhatsApp, pode ligar, pegar maiores informações se precisar. Tá certo, tá certo. Conversamos então com o João Paulo Faleiro, falando sobre o serviço da balsa Deusa do Jacuí, que já está aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Bernardo, pelas informações. A loja de Cachoeira do Sul das Americanas encerrou suas atividades ontem na cidade. Nenhum comunicado prévio foi feito pela rede, que manteve a loja em funcionamento por mais de 10 anos aqui no município. Desde 2023, quando entrou em processo de recuperação judicial, a rede Americanas já fechou mais de 200 lojas no Brasil. Gente, não lavar as mãos de forma adequada e com a devida frequência pode representar graves riscos à saúde através da condução de vírus e bactérias para o nosso organismo. Há 12 anos, o enfermeiro e especialista em controle de infecção, lá de Curitiba, lançou uma campanha e atua fortemente no incentivo e alerta para a importância da higienização das mãos. A Lena Caetano conta mais detalhes para a gente. O nosso assunto a partir de agora parece algo muito corriqueiro, faz parte de todos os momentos da nossa vida, do dia a dia de muitas pessoas e grande parte das pessoas também não sabe e não dá valor à importância que é o fato de lavar as mãos. Lavar bem, lavar adequadamente, lavar tantas quantas vezes forem necessárias. E isso é tão importante que existe o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Foi no dia 5 de maio, então, do mês de maio, se celebra esta data, se celebra este lembrete. Mas para a gente abranger um pouco mais essa discussão, eu trago um convidado muito especial. Já é conhecido dos telespectadores aqui do NT Sul, porque ele já esteve em Cachoeira fazendo palestra, a gente já entrevistou ele em outras oportunidades e trazemos novamente o Emanuel Severo. Ele é enfermeiro, ele é especialista em controle de infecção e também ele é palestrante. Emanuel, mais uma vez, obrigada pela colaboração, pela participação e seja muito bem-vindo mais uma vez ao NT Sul. Eu que agradeço, minha querida, pela parceria, pela confiança em vocês sempre lembrarem de mim para falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu estimo, eu diria que eu aprecio, porque eu acredito nele. A higiene de mãos salva vidas, a higiene de mãos é, sem dúvida nenhuma, a principal dentre todas as ações para o controle de infecção. Não é à toa que tem um dia em que o mundo todo comemora e cria ações, práticas, dinâmicas, estratégias, para tentar cada vez mais sensibilizar essas pessoas que você falou aí na introdução, que infelizmente ainda deixam passar batida essa prática tão nobre e tão importante. Pois é, e esse vínculo do Emanuel por Cachoeira vai além dessa questão profissional, né, Emanuel? O Emanuel tem raízes aqui em Cachoeira do Sul e por isso também tem um carinho especial pela cidade, né? Ele que fala lá e mora lá em Curitiba, né, Emanuel? Você sabe que existe uma conexão com Cachoeira. Eu tenho família aí, meu pai é nascido em Cachoeira do Sul, então eu tenho uma descendência gaúcha aí. Meu pai é o Manuelito Severo, muito conhecido para quem é mais das antigas aí. Provavelmente eu vou ter familiar assistindo, e é uma satisfação mesmo, porque além desse vínculo com a questão técnica, tem esse vínculo emocional, eu diria, com Cachoeira do Sul. Emanuel, vamos entrar no nosso assunto a partir de agora. A gente conversou pela primeira vez quando tu esteve aqui em Cachoeira, foi antes da pandemia, 2018, se não me engano. Né? Naquela época, tu estava quase chegando às 1000 palestras, agora já está com 1.284 palestras realizadas. Depois a gente conversou em função e dentro da pandemia, quando a questão de lavar as mãos era fundamental, era primordial, parecia que era mais fundamental e mais primordial. E naquela época a gente sabia que isso, né, de uma certa maneira, se justificava. Mas continua sendo essencial e primordial, só que parece que está todo mundo relaxado e não é a mesma coisa, né? O que tu tem a dizer sobre isso?
Muito primordial, muito essencial, continua sendo. Como eu falei no começo, a higiene de mãos é a principal dentre todas as ações do controle de infecção. E olha que loucura, né? Lá em 2018, quando eu tive o prazer de estar presencialmente ministrando a palestra da campanha aí, eu estava na palestra 700, 800, e eu prospectava chegar na 1000. Aí eu queria chegar em 1000 palestras, e no ano de 2020 eu já tinha todo o quantitativo desenhado, e em maio de 2020 eu chegaria na palestra 1000. Aí vem a pandemia, uma doença infecciosa que causou catástrofes mundiais, famílias se destruíram. Dentre as principais causas da transmissão da Covid está a falta da boa prática na higienização das mãos. Conversamos, como você muito bem disse, em 2019, ali no auge da pandemia, fizemos uma conversa remota, onde falamos sobre a importância dessa ação. Cá estamos nós, 2025, a Covid não acabou, né? A gente ainda tem casos de Covid por aí, a gente ainda estuda o SARS-CoV-2, mas, de fato, a higiene de mãos continua sendo, ora, a principal ação do controle de infecção, ora, extremamente essencial para prevenir o SARS-CoV-2 ou uma nova pandemia ou outras doenças infecciosas, e muitas vezes a gente percebe que a pandemia não ensinou nada. Parece que a gente está voltando para 2018, quando a gente dava as mesmas lições de moral para as pessoas se conscientizarem, mudarem os hábitos. Hoje eu continuo com a campanha, fazendo a mesma abordagem, e muitas vezes a gente percebe que ainda não houve uma mudança nessa prática. Eu acho, minha querida, e vou ser bem sincero para você, eu acho que eu tenho material aí para fazer palestra sempre. Agora o propósito é chegar na 2000. Quando tu começou, seguramente as condições eram outras e evoluiu muito. Hoje em dia tem a questão do celular, tem gente que, todo mundo o dia inteiro passa com o celular, as pessoas fazem do banheiro o escritório, né, atualização de mensagens. Eu acredito que é o maior vetor, é o melhor portador de transmissor, melhor coletor de vírus, de bactérias, porque aí a gente imagina, passa na cabeça de todo mundo a questão, vou para o banheiro, levo o celular. E a partir daí, como é que é a questão viral, como é a questão de contaminação? Fala um pouquinho para a gente, só para o pessoal mentalizar e ilustrar. Aí mexe no celular, quando está fazendo as necessidades, quando sai, vai limpar, coloca o celular aonde? Eu gosto muito dessas questões lúdicas, coloca o celular aonde? E aí quando levanta do vaso sanitário, pega o celular com a mão que ainda nem lavou. Então por mais que ele higienize as mãos, vá até o lavabo e higienize as mãos, ele está tocando no celular. Isso é um problema. Tem uma pesquisa que fala que o dispositivo móvel, acho que essa é uma pesquisa de 2013, é mais contaminado que a sola do sapato. Claro que a gente precisa dele para sobreviver, né? Eu trabalho com 2 celulares, mas precisa ter discernimento. É o dispositivo que você chega em casa e dá pro teu filho jogar joguinho. E aí o teu filho pega no celular, põe a mão na boca. São coisas tão pequenininhas, e quando eu digo que é comportamental, é justamente por causa disso. São coisas tão pequenininhas que a gente precisa bater na mesma tecla para fazer aos poucos as pessoas irem mudando essa consciência e entendendo que elas estão vivendo uma catástrofe microbiológica. Quando eu dou a palestra, eu não quero assustar ninguém, não quero deixar ninguém desesperado, então não vou mais no mercado, eu não vou mais em restaurante, eu quero fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância da prevenção. Quando que eu higienizo as mãos? Você falou acho que na introdução você comentou, eu higienizo as mãos sempre que eu tiver a oportunidade, nem sempre eu vou ter uma pia para lavar a mão. Então eu tenho que usar o álcool. O álcool é um potencial destruidor de micro-organismos. O álcool mata bicho. A capacidade do álcool para matar bicho é gigantesca. Quando as pessoas me perguntam sobre como higienizar as mãos, pensando em comunidade, já que o nosso público é amplo, o importante é, quando você higieniza as tuas mãos, seja com água e sabão, seja com álcool, que todas as áreas da mão, né, que todas as áreas das mãos sejam atingidas pela solução alcoólica. E tem que ter fricção, porque senão o álcool não evapora, e aí pode até ter ressecamento na pele.
Então, friccionar até evaporar, envolvendo todas as margens, as bordas da mão. Feito isso, está garantida a prevenção. Aí você vai me perguntar, mas se eu tocar de novo em outra superfície contaminada, eu vou me recontaminar. Sim, infelizmente é isso mesmo. Por isso que não tem um número de vezes que você tem que higienizar suas mãos. É sempre. Quando vai no mercado, quando vai no banco, quando mexe no caixa eletrônico, antes de levar a mão na boca, é difícil, né? Porque o autotoque é inevitável. Mas sempre que possível, a mão deve estar higienizada. Nem sempre tem uma pia, mas eu posso ter dentro da minha bolsa, da mochila, do bolso, um frasquinho de álcool. As crianças, você já mencionou que seria o caminho, né? De repente começar um trabalho de conscientização e tudo mais com os pequenos, mas tem os adultos também. E durante as tuas palestras, tu usa muito disso, né? Tem o tiozinho do ônibus, que é um personagem bastante popular. Tu utiliza também, principalmente nas tuas redes sociais, a questão de paródias, né? Músicas populares que tu adapta a letra sempre com a temática do lavar as mãos, da questão do perigo das infecções e tudo mais. Tudo faz parte desse teu trabalho, né? É uma maneira, são formas lúdicas que tu encontra de que as pessoas assimilem realmente a tua mensagem, a importância dessa questão. Na minha opinião técnica, usar iniciativas lúdicas é uma forma muito mais atrativa, né? Então, o que eu faço? Eu boto personagem, eu canto, eu brinco, falando de coisa séria. Acho que a grande sacada da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, talvez o sucesso dessas 1.280 e poucas palestras, tenha sido justamente por causa disso. A gente fala de coisa séria brincando. Então, o que eu faço? Eu quebro paradigmas, eu brinco, eu faço o pessoal gosta de chamar de stand-up, mas eu tenho medo de chamar de stand-up e não ser tão engraçado quanto as pessoas esperam, que eu me apoio na questão técnica. Mas eu brinco, eu canto, eu faço o personagem, que é o tiozinho do ônibus, e acabo tendo um case de sucesso aí no que se refere às pessoas continuarem me chamando. Eu vou aonde me chamarem. Se a turma me chamar, eu vou palestrar. Está aí na tela, então, o contato do Emanuel, né, as redes sociais também do Emanuel, para quem não conhece, acompanhar um pouco do trabalho dele e para quem precisar fazer contato, né, para chegar às 2.000 palestras, 1.500, 2.000 palestras, né, mas principalmente eu acho que o teu foco principal, né, Emanuel, além dessa questão numérica de palestras, é a questão de chegar ao máximo de pessoas possível com a tua mensagem, né, eu acho que é isso. Esse é o propósito, esse é o desafio, e agora a gente está rumo a 2.000. Eu já não estou mais mirando na 1.500, eu estou mirando na 2.000. Tem muita lenha para queimar, mas eu até, enquanto tiver voz, enquanto tiver vida, eu tô ministrando palestra. A turma chama, eu vou. Legal, então. Emanuel, uma mensagem final para os nossos telespectadores com relação a esse teu projeto, né? A mensagem final do Lavar as Mãos, enfim, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo. Eu gosto de falar bastante, mas para finalizar eu vou ser bem curto e objetivo. Não esqueça, a higienização das mãos, a lavagem das mãos salva vidas. Então, comprometa-se. Feito. Dado o recado, eu acho que está bem grifado aí. Emanuel, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho aí, pela disponibilização do teu tempo aí para conversar com a gente, conversar com os nossos telespectadores. Muito obrigada, foi um prazer te rever novamente. E eu que agradeço. Daniel, mensagem e recados dados, né, para os nossos telespectadores. A gente espera que tenha sido esse bate-papo a gosto, a critério dos nossos telespectadores e principalmente, sobretudo, que eles captem essa mensagem linda que a gente passou por aqui, né? Cuidar das mãos é cuidar da saúde, é prevenir doenças, evitar infecções, enfim. Então, fazer isso com consciência, né, e tantas quantas vezes forem necessárias é fundamental e é importante. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações, por essa entrevista bem esclarecedora. Gente, como nós desaprendemos a lavar as mãos, né? Falo por mim, a gente passou pelo período da pandemia, claro que ficou todo mundo meio surtadinho aí depois da pandemia, verdade seja dito, porque aí a gente tinha que lavar a mão toda hora, vai para cá, vai para lá, lava a mão, passa álcool em gel. Aí depois a gente vai, assim, arrefecendo, perdendo esse hábito. Só que hoje a gente tem essa questão do celular. O celular é usado para tudo. Onde a gente vai, o celular tá junto. Então, muitas vezes, a gente esquece de higienizar o bendito do celular, como o Emanuel muito bem trouxe na entrevista com a Lena. Então,
Aprendi, Helena Caetano. Obrigado aí pelo recado bem importante. Vamos aqui para a telinha, recados da audiência, e você sabe, a sua participação aqui no NT Sul é sempre muito bem-vinda. Você pode participar com a gente, contando a sua informação, comentando as nossas reportagens e sugerindo também um assunto, uma entrevista que você gostaria de ver por aqui, uma reportagem que você gostaria de ver. Manda aí para a gente no WhatsApp, 51997697129, número que está aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? Vamos para a nossa telinha aqui. A Elizabeth Almança Porto está participando. Reciclo jeans e faço aventais com aplicação de retalhos. Amo fazer. Obrigada, Elizabeth, pela tua participação. Ontem a Nicole, do Por um Mundo Melhor, trouxe inclusive algumas dicas sobre isso, falando sobre o que a gente faz com roupas que às vezes já estão ali usadinhas. Colocar no lixo não dá. Às vezes tem roupa que já não dá mais para fazer uma doação. E aí a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. Essas dicas ela trouxe ontem e o Por um Mundo Melhor já está disponível no nosso canal do YouTube. E a Elizabeth está justamente trazendo aí algumas dicas também do que fazer com jeans. E aí, belas peças, né? São os aventais com aplicação de retalhos. Obrigado, Elizabeth, pela participação e parabéns pela tua iniciativa. Quem mais? Mais recadinhos aqui da nossa audiência, o João Carlos Lima, sempre ligado nas notícias do NT Sul. E tá mandando aqui, acho que é goiaba, né? Uma bela foto pra gente aqui. Obrigado, João, pela tua participação. Um ótimo dia pra ti. Obrigado pelo recadinho e pela bela foto também compartilhada com a gente aqui. Quem mais? Mais um recadinho é a Adriana. Parabéns, Escola Nossa Senhora de Fátima, pelos 15 anos, onde fui diretora por 8 anos. Na foto, ex-diretoras e atual diretora, Elisiane Rodrigues. Parabéns a toda a comunidade escolar. Obrigado, Adriana, pela participação. Um abraço aí aos ex-diretores e também a atual diretora, a Elisiane Rodrigues. Muito obrigado a vocês aí pela participação. Deus abençoe esse trabalho tão importante realizado pela escola. Muito obrigado a você de casa pela participação, pelos recadinhos enviados, a você que nos acompanhou ao longo desta edição do NT Sul. Continue com a Novo Tempo, canal da Esperança. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!